pessoal, me chamo Emerson, estou aqui entrevistando os meus amigos aqui no OnyxCast e eu queria apresentá-los em primeiro lugar. Hoje nós temos a honra de receber aquele que é medalhista olímpico, especialista em gestão empresarial, esportista, em várias áreas empresariais, José Carlos Brunoro, nosso grande amigo que veio nos prestigiar, e também Alex Sakai, acupunturista, escritor, pesquisador de medicina chinesa, já morou na China, morou no Japão, morou na Tailândia. É um homem que, né, já rodou o mundo. E hoje está aqui com a gente. E nós estamos em casa, né? Estamos todos em casa. E é uma grande honra. E eu gostaria de agradecer pela presença de vocês, né? E eu gostaria de saber, né, um pouco da vida de cada um. Primeiro começando com o nosso querido. Fala para nós, como é e como começou a sua trajetória com o esporte profissional? Bom, a trajetória acho que começou quando eu nasci, sabia? Né? Cara, desde que eu nasci, eu acho que eu estou dentro do esporte. Então, eu comecei como atleta, me especializei, fiz educação física para seguir depois como treinador. E depois a vida foi proporcionando outras coisas, né? Então, eu comecei como treinador da Seleção Brasileira de Vôlei, medalhista olímpico. Depois veio as coisas da vida. Fui convidado para trabalhar na Parmalat com futebol. Não esperava isso. E aí aceitei e segui. Foi um sucesso o trabalho com o Palmeiras, com outros clubes da América do Sul. Depois veio outra coisa que eu não esperava, a Fórmula 1. O Abílio Diniz me chamou para trabalhar com o filho dele e fiquei mais 6 anos. Aliás, foi um momento muito difícil na minha carreira. Eu morava em Mônaco, viajava de primeira classe. Triste. Estava muito triste esse momento, entendeu? Então, assim, segui com a Fórmula 1, depois voltei, junto com a Abílio, criei outros times. Mas o mais legal é que tudo isso me ajudou a criar um sistema de gestão em liderança, em equipe, coisas que a gente forma equipes vencedoras, tanto no esporte como em empresas e em outros lugares. Então, já comecei com o esporte que eu nem me lembro quando começou. E quando você diz que passou por várias áreas do esporte, você imaginava que você passaria por essas áreas do esporte? Para você foi algo que foi tranquilo ou foi uma questão que eu diria assim, por exemplo, eu no caso, eu passei por várias áreas da vida, eu passei por várias empresas e teve coisa que eu não planejei. Tipo assim, eu não planejei, sabe? Eu comecei a trabalhar, por exemplo, em vários setores aos quais eu não havia planejado. Como é que foi para você mudar do vôlei, desde da medalha olímpica e começar a virar gestor? Então, é assim, o que eu planejei para a minha vida mesmo foi ser técnico da seleção de vôlei. Ok. Planejei, porque quando eu fiz 18 anos, eu era atleta de vôlei, sonhava em chegar à seleção brasileira como jogador, mas eu fiz 18 anos e falei, vai ser difícil. Eu já tinha chegado à seleção paulista, vai ser difícil porque eu tenho que trabalhar, estudar e jogar. Não vai dar para mim focar unicamente em treinar. Então eu falei assim, bom, eu vou mudar o meu objetivo e vou ser técnico da seleção brasileira. É como se fosse um planejamento de vida, né? Então eu comecei a trabalhar tudo para chegar à seleção brasileira. Comecei a pesquisar a preparação física, depois trabalhos em grupo, a minha experiência de jogador. E aí eu consegui, cheguei à seleção brasileira. A primeira seleção que eu cheguei foi uma seleção feminina juvenil. Foi campeã sul-americana em 1978. Eu tinha 28 anos. Então, já conquistei. Um ano depois. Não fala isso, rapaz. Pega mal, entendeu? Então, assim, já consegui esse objetivo. As outras situações, elas foram acontecendo. É incrível, né? E eu sempre digo o seguinte, se você trabalhar legal, tem alguém olhando para você. Boa. Tem alguém olhando para você. E eu, na Pirelli, eu já fazia a gestão do clube também, junto com ser treinador de vôlei. E aí a Parmalat estava precisando de um diretor esportivo e ela acabou me buscando. Sim. Isso foi por acaso. Depois também a Fórmula 1, o Abílio estava precisando de um gestor para o filho dele, olhava o que eu fazia na Parmalat, também foi me buscar. Então, por isso eu sempre digo, trabalhe direito,
faça as coisas direito, que alguém vai olhar para você. Vamos dizer que o mundo ele dá muitas voltas e esse nosso mundo é muito pequeno. É, muito pequeno. Porque nós encontramos pessoas as quais a gente nunca imagina que está aqui do nosso lado. Do outro lado do mundo você está lá, você encontra uma pessoa. Isso aí. E dentro daquilo que você falou é muito interessante, porque se você trabalha bem e você faz o certo, né, Isso aí. as pessoas te reconhecem. O reconhecimento das pessoas pelo teu trabalho, por aquilo que você faz de certo, é muito bom. Né? E quais foram os maiores desafios da sua carreira? Olha, realmente foram 2 desafios grandes, né? Eu estou famoso no vôlei, tranquilo no vôlei, vem um convite para o futebol. Né? Falei, meu Deus do céu, será que eu aceito isso ou não, né? Porque era um mundo totalmente diferente. Sim. Então esse foi um desafio que eu decidi em 2 horas. Você só teve 2 horas para decidir. Eu que resolvi decidir em 2 horas. Boa. Porque assim, quando eu fui conversar com o presidente da Parmalat e ele me fez o convite, eu não esperava. Eu pensei que ele ia falar comigo de vôlei. Né? Sim, sim. Eu não esperava pedir uma sala para poder decidir. Ele olhou para mim e falou, como você vai decidir rápido assim, né? Aquele sotaque italiano, né? Aí, eu fui, vou decidir, me dá uma sala aí. E eu fui para a sala, acho que ele já me comprou, ele pôs os melhores produtos da Parmalat na sala, biscoito italiano e tal, já foi me comprando ali, né? aí ele fiquei pensando na vida. E aí teve um lado espiritual muito forte. Okay. Quando eu ia esses jogos do Palmeiras, que eu sou palmeirense, na época muito ruim, o Palmeiras não ganhava 17 anos, eu chegava em casa, minha mãe falava, como foi o jogo? Eu falei, mãe, esse time é muito ruim, muito ruim. Ela falava assim para mim, só vai ganhar o dia que você trabalhar lá. Olha que louco. Olha que lindo. Lindo. Ela já estava profetizando que você ia... E eu assim, mãe, você acha que eu saí do vôlei para trabalhar lá? E nessa sala eu lembrei disso, né? Além de você, quando vai tomar uma decisão, você precisa ver se você está preparado para aquilo e consultar poucos amigos, né? Porque se eu fosse consultar meus amigos todos do vôlei, eu ia falar, não vai. Tá maluco, né? E lembrei da minha mãe, acho que ela me colocou aqui. Né? E aceitei e acabou dando certo. O segundo desafio realmente foi a Fórmula 1, quer dizer, como é que eu vou sair do futebol para a Fórmula 1, né? Que é muito louco, como é que eu vou fazer isso? Aí eu recebi um dos grandes elogios da minha vida, que me convenceu a isso, que foi, o convite foi do Abílio Diniz, e eu falei, Abílio, eu não entendo absolutamente nada de Fórmula 1. Ele falou, mas você entende de administrar equipe e pessoas. Eu nem conhecia ele. Uau. Então eu volto àquele lado de alguém está olhando o que eu estou fazendo. Exatamente. Né? E aí eu resolvi ir para a Fórmula 1 também. E o interessante é que o Abílio, ele sempre teve aquele olhar. Nós que acompanhamos, enfim, um empresário brilhante e um ótimo observador, e ele entendeu, e ele enxergou isso em você. E às vezes as pessoas olham para nós, eu acho muito interessante, nós não nos enxergamos às vezes. Mas é aquilo que você falou. Se você está fazendo... E eu vi essa semana, eu vi um slide muito interessante. Se você é convidado por uma mesa, por um local que você acha que a pessoa é muito acima de você e você se sente menor, não se preocupe. Se você foi convidado é porque quem tem que te olhar, ele já entendeu que você é daquele tamanho, naquela proporção, né? E não posso, assim, como especialista em esporte, eu não posso deixar de perguntar, né? E aí, como é que tá para a Copa desse ano? O que você acha? vamos entrar em... Dar uma atualizada, né? Vamos dar uma atualizada. O que você acha? Bom, eu vou dar 2 aspectos, tá? Não vai ficar bravo. Primeiro, eu achei que no Brasil virou a Copa do Neymar. Exatamente. Porque assim, desde que o Neymar chegou no Brasil, ninguém fala da seleção brasileira. Se o Neymar vai para a Copa ou não vai para a Copa. Ficou esse assunto. O pessoal abandonou a seleção. Né? Exatamente. Então, aí vem o segundo ponto. Se ele não jogar, por que não põe o Neymar? E se ele jogar não, por que não tira o Neymar? Quer dizer, a seleção virou Neymar. Tomara que o Ancelotti dê um jeito de situar. Tirando isso, eu acho que a grande favorita, na minha visão, é a França, pelo que eu vi ela jogar. Acho que pelos jogadores que o Brasil tem, ele tem condição de chegar, no mínimo, até uma semifinal. Acho que tem, pelo que eu vi dos outros países. Então, eu estou muito confiante, né?
Desde que o Neymar jogue. E você acha que ele joga ou não? Com Eu, essa história da lesão? se eu fosse técnico, ele não vai poder jogar o primeiro ou o segundo jogo, Ok, mas eu faria com o Neymar o que a Argentina faz com o Messi. O Messi, ele anda em campo. O time joga para ele. exatamente. Então, quando ele pega na bola, ele cria uma situação de gol. O Neymar é um cara diferente que nós temos e pode ser feito dessa maneira. Eu acho, eu vou dar, eu não sou especialista em futebol, São Paulino que sou. Comecei a torcer pelo São Paulo na época do Tele Santana, que para mim, nos anos 90, Foi o show de São Paulo. cara, assim, foi onde eu me apaixonei pelo São Paulo. Meu pai, santista, eu sou José Carlos também, tenho o mesmo nome que você, falecido José Carlos. Ele botou meu nome por causa do Emerson Leão Sei. e por causa do Emerson Fittipaldi, né? Legal. Ele era santista e torcedor ferrenho do Santos. E assim, eu esperei crescer um pouco para poder falar que queria ser São Paulino, né? E assim, eu acho que o nosso futebol hoje, eu digo São Paulo, para mim a melhor época de futebol foi na época dos anos 90, a década de 90, a década de 2000. Eu acredito. Eu tô um pouco desacreditado assim a nível de futebol nessa última Copa. Não sei se só eu ou muita gente. Eu vou torcer pro Japão. Boa. Aliás, o Japão está com um bom time, viu? Bom time. Tem feito um trabalho já evolutivo, né, de muitos anos. Os últimos jogos do Japão, ele pode até não ganhar, mas está jogando bacana, com velocidade, com modernidade. Está bem legal o Japão. Mas assim, o que acontece? O futebol brasileiro, na minha visão, ele está muito europeu, né? A gente está perdendo a característica do brasileiro. Eu acompanho, por exemplo, categorias de base. Às vezes o garoto dá um drible, o técnico dá uma bronca. Pois não é? Não Que pode, absurdo, entendeu? né? Você tem que jogar, tem que até incentivar esse tipo de coisa. Mas isso aí é um assunto que dura muito tempo. Esse, na verdade, é um assunto que vai render, que renderia muito. E assim, obviamente não viemos falar somente de futebol, mas também da tua carreira, da carreira do Sakai, enfim, de outros assuntos relacionados e que a gente vai decorrer no programa. Mas assim, uma pergunta que eu queria te fazer: qual foi a decisão mais difícil como gestor no esporte que você teve que tomar? Você falou, não, essa é, assim, a mais difícil. Eu sei que são muitas situações que você tem que tomar uma decisão, ou seja, numa contratação, numa demissão, ou enfim, no geral, mas qual foi a decisão mais difícil que você precisou tomar? Olha, a decisão mais difícil não é uma, na realidade são mais de uma. Como técnico de uma seleção brasileira, o último corte. Então você geralmente no vôlei, você convoca 20 jogadores, vai cortando. Próximo à competição, e aquela competição todo mundo sonha, uma Olimpíada, um Mundial, um Pan-Americano, todo mundo sonha. Mas você tem que deixar 14 jogadores para ficar com 12. Agora até fico com um pouquinho mais. Essas duas últimas dispensas é terrível para a gente. Imagina. Porque o cara treinou todo o tempo, sonha em estar naquele tempo, e pior ainda, quando ele está assim, muito parecido com o que vai ficar na equipe. Então você tem uma dúvida naquilo, entendeu? Às vezes eu imagino que às vezes aquela nota de corte, ou às vezes o corte ele é feito nem pelo detalhe técnico, mas por um detalhe comportamental. Isso. Bom, você exatamente isso. O que acontece? Às vezes você tem um jogador que é do seu clube, que ele está igualzinho a esse jogador que está brigando com ele. E por ele já entender o meu sistema de jogo, já conheço o comportamento dele, eu tenho que ficar com ele. Só que os outros vão falar que ficou com ele porque ele é do meu clube. Entendeu? Então, essas são tomadas de decisões muito difíceis, porque entre o lado técnico, entre o lado humano, entre o lado do sonho do jogador, entendeu? Então, você está mexendo com muitas coisas, a imprensa que vai falar. Então, é uma decisão assim, eu acho que é a decisão mais difícil de um treinador, e é uma decisão da vida também, que é muito difícil. É como você mandar embora, eu já passei por isso também, funcionários por um corte de verba, por um corte de coisa, Sim, sim. e você tem que fazer a opção quais deles eu vou cortar, se todo mundo está aí dentro. Então, essa é uma situação difícil que eu já passei também. Então, eu fazia alguns critérios, se eram todos iguais, eu procurava cortar o solteiro, entendeu? Para não prejudicar a família. Okay.
alguém que tivesse algum outro problema familiar, tal, procurava levar para esse lado, entendeu? Mas também é outra situação muito difícil. Eu fico imaginando, não sei se você vai se lembrar do episódio de quando o Zagallo cortou o Romário. Lembra daquela briga? Pô, você queimou o Romário e não sei o que lá. Aí o Zagallo deu uma declaração e aquilo me marcou. Eu era adolescente na época. Eu não queimei ninguém. Quem é ruim se queima sozinho. Eu não sei se você lembra. Ele falou exatamente isso. Os caras pegaram esse corte e soltaram no jornal, né? E foi aquela briga, foi. Então, assim, eu fico imaginando que não, com certeza não deve ser fácil. E você já teve, tipo assim, algum problema com relação a um corte que você fez? Você teve que voltar atrás ou não? Fez o. Não, só voltava atrás se fosse contusão, né? Então, sabia que aquela era a minha primeira opção. Ok. Mas por pressão, por coisas do tipo, não. Eu nunca aceitei, porque existem, quando você é técnico de uma seleção brasileira, você tem algumas coisas políticas, por exemplo. Olha, a confederação vem, abrindo o jogo, preciso convocar esse cara, mas você não precisa manter. Ok, entendi. Entendeu? Então, um cara indicado, por exemplo, no vôlei, uma vez nós tivemos um jogador que ele era filho, parente de um cara que liberava verba para os comitês olímpicos, para a seleção brasileira. Então, vieram falar comigo. Eu falei, olha, eu entendo a importância do cara estar aí treinando. Ele não é ruim, inclusive, é um bom jogador. Mas eu não posso te garantir que ele fique. Entendi. Então, ele foi convocado, treinou um pouco tal, e foi dispensado. Quer dizer, a gente atendeu todos os lados. Isso é um lado político. Sim, sim. Você vai falar, pô, se abrir mão disso... O líder, ele tem que entender vários aspectos da onde ele está colocado. Vários aspectos, entendeu? Inclusive algum aspecto político. Mas esse aspecto político é muito importante que ele não atrapalhe o trabalho. Ok. O objetivo a ser alcançado, entendeu? Então, todas essas coisas formatam o caráter de um líder. Ok. Tá? Ok. Ele tem que entender o todo. E na Fórmula 1 você teve algo que você teve, alguma, eu não vou dizer briga, né? A gente não pode dizer assim. Como a Fórmula 1 ela é um esporte muito dinâmico, né? Eu assisti vários filmes, teve o último filme da Ferrari agora, com a Lamborghini, enfim. Teve algo na Fórmula 1 que você falou, não, eu sofri para resolver esse problema Cara, assim, teve a primeira atuação minha na Fórmula 1, ela foi interessante, porque a Parmalat e o Abílio me pediram para escolher uma outra equipe para o Pedro. A equipe que o Pedro estava muito ruim e eu nunca tinha trabalhado na Fórmula 1. Eles foram pela minha intuição, o que eu achava, entendeu? E marcaram até uma reunião com o Bernie Eccleston na Inglaterra, que eu falei, vou ter uma reunião com o Bernie Eccleston, né? Quantas pessoas no mundo querem ter uma reunião com ele, né? E eu fui lá e ele falou, olha, eu vou passar para vocês 3 equipes que o Pedro pode ir, vocês escolham. Então lembro muito bem, a Arrows, a Tyrrell, que ainda existia a Tyrrell, e a Ligier. Naquela época se comprava uma vaga de segundo piloto desde que o piloto fosse bom. Sim. Né? Porque na Fórmula 1 não dá para ter piloto ruim. até o pai daquele, dentro disso, o pai daquele, eu esqueço sempre o nome dele. O pai que comprou a equipe. Teve um russo que comprou o russo comprou a equipe. Mas ele era bom, viu? Não, ele é bom. Aliás, eu vou te dizer, para largar ali, se for ruim, os próprios pilotos tiram. Isso já é praxe. Por isso que existe uma tal de superlicença. Para o cara ter a superlicença é muito importante. Então, o que aconteceu? As equipes aceitavam o segundo piloto, até por um patrocínio legal, tal, e eu tinha esse patrocínio. Só que a Arrows e a Tyrrell, você já podia ir para a equipe. A Ligier queria um teste. Entendi. E o Pedro estava numa equipe muito ruim, e a Ligier tinha motor Honda, tinha uma baita equipe. Tanto é que a gente foi campeão no Grande Prêmio de Mônaco. E aí eu falei, poxa vida, eu já tenho um lugar assegurado no lugar e vou querer que ele faça um teste. Mas eu optei pelo teste. E ele passou. Mas ele, quando eu optei pelo teste, não, Bruno, pelo amor de Deus, o motor é totalmente diferente que eu estou. Eu falei, Pedro, vamos fazer o seguinte, você vai para uma equipe que vão falar, você comprou a vaga.
Agora, você vai para uma outra equipe que, de repente, você falou, eu conquistei a Eu vaga. conquistei a vaga. E chega com mais moral, né? Chega com É moral. outro nível, É né? outro nível, né? Então, assim, e acabou dando certo, apesar dos problemas, porque na primeira volta do teste ele deu uma panca no muro. Tá. E aí teve que refazer todo o carro e tal. E eu fiquei a noite inteira conversando com ele, incentivando ele. Ele passou e foi daí que eu continuei na Fórmula 1, que ele não queria que eu largasse mais ele. Boa, boa. Mas então foi uma decisão que era estratégica e até a continuidade da carreira dele, né? Entre os campeões, entre um atleta comum e o cara que é campeão, qual é a diferença entre eles? Porque assim, todo mundo tem a mesma oportunidade, todo mundo tá ali, o treino lógico, cada um tem um treino diferente para determinada sua posição, vamos dizer assim, num time de futebol. Mas qual é a diferença? Qual que é aquilo que O componente. exatamente, o componente, campeão, boa, o diferenciado. componente que diferencia o campeão. Bom, eu tenho um lema na minha vida que é, tanto numa empresa como no esporte, eu gosto de trabalhar com campeões. Não com, eu quero nadar com tubarão, não com sardinha. Ok, Tá? boa, boa. Então, assim, o campeão se já nota desde cedo, tá? Você acha que ele nasce com aquele brilho, com aquela... O talento tem que estar junto. Não adianta você gostar, treinar e não tiver talento, que não vai conseguir. Né? Ok. Então, o campeão, ele acorda de manhã e olha no espelho e fala assim, eu quero ser melhor do que ontem. Então, ele tem um erro, quando você vê que ele errou, e às vezes você não fala nada, ele fica depois do treino sozinho tentando consertar esse erro. Você já começa a olhar diferente pro cara, entendeu? Quando às vezes ele não se conforma em perder. Aí perdeu um jogo difícil, tal, que podia ter ganho, mas é um jogo difícil, ninguém jogou mal. Ele fica quieto lá no fim do ônibus quando sai, porque ele não suporta perder. Então, assim, ele tem várias coisas que mostram que ele é diferente. Vou dar um exemplo do Ayrton Senna. Ele perdeu uma corrida de kart na chuva. Aí ele ficou pensando, foi para casa, tal. Toda vez que chovia, ele pegava o kart e ia para o cartódromo treinar. Ele falou, nunca mais vou perder na chuva. Qual que era o piloto que ganhava todas as corridas na chuva? Entendeu? Eu me lembro exatamente, né, nessa época que, adolescente, a gente assistia Grande Prêmio de madrugada, era de manhã. Para nós foi Eu me lembro que eu chorei muito quando o Ayrton morreu, né? Eu tive próximo um pouco, né, até por uma questão religiosa, nós frequentávamos a mesma igreja, o Ayrton Senna, nos anos 90, né? Então, ele passou por algumas religiões e tal, e também não vamos entrar a fundo, mas era meio próximo, porque você via nele, né? Ele era diferenciado. Ele era muito diferenciado. E assim, o que eu acho muito bacana é que o esporte, ele faz com que nós tenhamos o adolescente, a criança, quando começa no esporte, a vida dele é diferente. Porque o dinamismo, a perfeição, todo obstinado, aquele atleta obstinado, ele é diferenciado, né? Senhora, eu sempre falo o seguinte, o esporte imita a vida, tá? Desde cedo. Então, a vida você ganha, você perde. Então, quando você tem uma aula de educação física, por exemplo, o professor de educação física dá uma brincadeira de ganhar ou perder. Então, hoje em dia, tem alguns métodos, né, que eu sou contra. Não, as crianças de 8, 9 anos têm que jogar, todo mundo tem que ganhar. A vida não é assim, tá? Não é assim, tá? Então... Eu vi no Instagram, uma moça comentando, é porque agora todas as crianças têm que ganhar, eles não podem perder. Eu falei, como é que é, gente? Peraí. Então, assim, eu acho que é legal, por exemplo, todo mundo ganha medalha, se ganhou, perdeu, Ok. Mas o conceito não é esse. O conceito não é que vai ter um trauma se ela perder. É ensinar ela a ganhar, entendeu? Ou chegar próximo de ganhar. Então, o esporte, ele traduz isso desde cedo. Quer dizer, então você aprende as coisas da vida, que é ganhar, se superar, perder, superar a derrota, sim. conviver com um Ser grupo. resiliente. Ser resiliente, conviver com um grupo, saber conviver com um grupo. É isso. Entendeu? Então, É sobre isso.
o esporte traduz isso. Então, até inclusive tem pesquisas que a maioria das empresas, se tiver um candidato para ganhar uma vaga, que algum detalhe é se ele já praticou esporte. Exatamente. Entendeu? Porque ele passou por esse momento. Exatamente. Entendeu? Então, principalmente nos Estados Unidos, tem muito disso. Aquela empresa vai contratar 2 caras que tenham o mesmo, mas se ele teve diferencial de praticar esporte, ele pode ser contratado. Se ele for medalhista, Bom, aí fica mais fácil. aí fica muito mais fácil, né? Aí é alta performance. Aí é alta performance. E assim, né, é óbvio, eu quero poder gravar 5, 6, 7, 10. Eu acredito que tanto o Sakai quanto você tem história pra gente fazer 10, 15 podcasts, né? Mas, e saindo um pouco agora da questão do esporte, assim, na tua vida hoje, o que você faz para manter energia, foco e a tua produtividade? Porque você vem de uma vida onde você, como treinador, obviamente como medalhista, como aí depois treinador e tal, toda a tua vida foi em alta performance, ok? Seja para administrar, seja para trabalhar, para contratar, toda a tua vida você baseou em alta performance. E como que você faz hoje, né? Assim, olha, eu vou fazer 76 anos daqui 6 dias, né? E nunca deixei de trabalhar. Nunca deixei de trabalhar. Graças a Deus sempre vieram convites. Mas você tem que estar sempre preocupado com a tua saúde, com a tua performance, porque senão, assim, eu não trabalho pouco. Geralmente, o mínimo que eu trabalho por dia são as 8 horas, mas sempre vai mais, inclusive fim de semana, né? Então, você tem que procurar situações que você te ajude a melhorar essa performance em vários sentidos. Então, físico, mental, equilíbrio. Então, o mais difícil para uma pessoa de 76 anos é manter fisicamente, psicologicamente o seu equilíbrio. Ok, equilíbrio. Então, hoje eu tenho a bioquímica como uma das metas e uma parte de trabalho que é fundamental para mim. Maravilha. Né? Porque eu consigo, com essa idade, levantar de manhã, olhar no espelho e ajudar a falar uma frase que eu sempre falo no espelho. Não deixa o velho entrar. Boa. Entendeu? Não deixa o velho entrar. E isso me dá um equilíbrio, quer dizer, eu acordo de manhã super satisfeito, com vontade de trabalhar. Depois que eu comecei a fazer esse tipo de atividade, meu Deus, melhorou muito a minha vida. Maravilha. E você vê, eu tenho 76 anos, eu acabei de fazer um curso, inclusive, de conselheiro, que isso me deu motivo. Como é que eu vou estudar com 76 anos, né? Alguma coisa me impulsionou a isso. E realmente esse trabalho, para mim, é fundamental. Bacana. Eu vou mudar um pouco, como diria a minha avó, que eu nunca esqueço dela, Dona Palmira, um pouquinho o rumo da prosa. E dentro disso, né, a gente falando de alta performance, de biomedicina, vou perguntar aqui pro Alex, eu vou falar, Alex Sakai-san, Tá, um tranquilo. grande amigo. Você passou décadas também trabalhando com alta performance, com tratamentos, viajou, foi para o Japão, para a China. Fala um pouquinho para a gente da tua experiência de vida, até para a gente, né, contextualizar um pouco mais. Agora a gente vai entrar nessa parte mais medicinal, da biomedicina. Fala para nós. Então, eu descendo numa família de japoneses, né? No Japão é hábito o ofício passar de pai para filho. Meu pai era acupunturista, farmacêutico, e desde os anos 60 eu comecei a estudar com ele. Com 10 anos eu comecei a aprender acupuntura com ele. Depois eu tive a oportunidade de morar no Japão, aí eu fui estudar na China, na Tailândia, na Ásia, de uma forma em geral, né? Fui para a Índia. Retornei ao Brasil e eu me formei na escola SEATA, do Dr. Fu, que é aqui em São Paulo, é a escola mais antiga de acupuntura do Brasil. E eu tenho meu consultório há mais de 30 anos, né? E eu acho que foi essa performance que acabou me trazendo aqui para a Alphaville, onde é convite do Ricardo Álvares e da Ana Maria, que você vai entrevistar em breve, me chamaram para eu trabalhar aqui na clínica Vita e Flux, para poder dirigir, auxiliar, né, com a minha experiência. E
o nosso amigo Brunoro está fazendo um tratamento lá, exatamente com o intuito do quê? De trazer a melhoria da performance mental, física, né? A clínica Vitaiflux trabalha com biofísica, né? Acupuntura também, né? Faz parte. E nós temos alguns equipamentos inovadores exatamente para, em inglês fala improve, né? Para otimizar, né? A performance Sim, sim. mental, física, emocional das pessoas. E aí eu gostaria, já que você puxou esse assunto, de colocar aqui para o meu amigo Brunoro, é, porque é uma coisa bem inovadora, né? Aí me chamou a atenção quando o Ricardo me disse que o Brunoro estava indo para a clínica fazer tratamento lá. Eu falei, nossa, mas é inusitado, né? Normalmente não, as pessoas iam procurar outras coisas. Então eu queria perguntar para você, Brunoro, o que é assim que chamou a atenção, que fez com que você procurasse tratamentos biofísicos, procurasse a clínica Vitaiflux para fazer um tratamento? Foi assim, primeiro que o nome já me interessou, porque são coisas diferentes, né? As pessoas estão muito acostumadas com as coisas tradicionais. Tradicional já chega eu, né? Então, assim, a gente tem que buscar inovação. Se eu não buscar inovação com 76 anos, eu estou lascado, né? Aí eu conversei um pouco com o Ricardo, né? Depois conheci a Ana, e a clínica é maravilhosa, né? Em todos os aspectos, não só física, os aparelhos todos. E eu não tinha muito essa percepção, porque a gente, quando fala desse tipo de tratamento, a gente não tinha percepção de como ele pode agir no corpo, né? E quando eu comecei a conversar, que eu gosto muito de entender o que eu estou fazendo, né? Então, a partir do momento que você entenda, que você acredite, né? Há uma mudança muito grande. No começo eu fui assim meio... Meio cético, né? Será que é bom? Será que não é bom? Tal, né? Isso é normal. Normal, É, tranquilo. tudo aquilo que gera, tudo aquilo que é Eu novidade, tive, né? eu tive experiências parecidas assim, que eu convidei um amigo Hernandes, ele é dono da Febracis lá de Porto Velho, Rondônia, onde eu tenho uma clínica. Coloquei ele na câmara lá que você fez hoje, a SER, né? Aí quando ele saiu, ele falou exatamente isso. Que ele falou, olha, Sakai, quando eu vim aqui, eu vim porque você é meu amigo, você me convidou, mas eu não estava botando fé nesse negócio. Mas, cara, eu me senti super bem, você desligou meu cérebro, eu dormi bem, quer dizer, aí a pessoa tem uma outra impressão, né? Justamente. Com você foi a mesma Foi a coisa? mesma coisa, porque eu sempre fui a favor de eu mesmo me alternar com coisas, né? Ok. Senão eu não tinha ido para o futebol, não tinha ido para a Sim, Fórmula sim, 1, sim, não sim. tinha... Você é inovador, você é Então, inovador. assim, e principalmente nessa fase de idade, né, que você tem que manter um equilíbrio muito forte, Sim, sim. fisicamente bem, e para a gente poder, eu sempre falo assim, isso nos ajuda a deixar um legado sempre de Exatamente. trabalho, de coisas, né? E para mim está sendo maravilhoso, está sendo bom. Eu estou muito mais tranquilo do que eu já sou, sempre fui muito tranquilo, né? E, olha, não tenho o que falar, vou continuar e vou pedir para que as pessoas sigam esse trabalho. Foi exatamente eu visitei a clínica. Enfim, primeiro parabenizar, porque a clínica é maravilhosa. Eu venho da área de tecnologia, né, e venho da área de obras, e, enfim. O engenheiro Ricardo, eu tenho que, assim, né, tá com a gente aqui, a gente já vai falar daqui a pouquinho, eu vou falar com a doutora. Mas, assim, a primeira impressão que eu tive, eu falei, cara, muito bem estruturada, muito bem organizada, vou ali nos detalhes, né? E eu percebi que foi a, a clínica está muito bem construída. Nós estamos aqui em Alphaville, aqui no Brascan, né? Assim, a clínica foi muito bem construída. Você sente, em primeiro lugar, quando você entra, você já sente que aquilo foi feito com muito amor. Estou dizendo assim, a nível do local. Sem E dúvida. aí vamos entrar depois, vamos falar sobre os tratamentos e tal. Mas uma segunda pergunta que eu queria fazer para você é a seguinte: qual era a sua condição física quando você chegou? Obviamente você chegou, todo mundo chega meio cético, né? Porque não entende. É tudo muito novo, né? Vamos dizer assim, é tudo muito novo.
Mas eu olhei e falei, caraca, eu sou de tecnologia. Sim. E a hora que eu olhei a sério, aquela máquina, eu falei, meu... Eu saí, cheguei em casa falando pra minha esposa, falando, meu, você precisa de ver Amor no Lá. Já queria levar a mãe, a avó, a sogra. Olha, você vê, vou levar minha sogra lá. Pode levar, né? nós estamos lá aberto para isso mesmo, né? Mas qual que era a sua condição física e energética? Eu queria só falar um pouquinho mais, que assim, quando o Ricardo conversou comigo, primeiro que eu falei, mas o cara é engenheiro, né? Super, já bem sucedido, né? Quer dizer, é um pesquisador também. Eu sempre fui um pouco assim, eu gosto de ir a fundo nas coisas que eu faço. Depois conheci a Ana, ela começou a falar com tanto entusiasmo, né? Que eu falava assim, meu, esses caras são malucos, cara. Então, assim, já mobilizou muito, né? Porque eu sempre fui assim também, né? Com as coisas que eu faço. A minha condição física, quando eu cheguei, vai fazer um mês e pouquinho, eu só tinha 5 costelas quebradas, né? Por que será, né? E eu sempre fui de fazer muita atividade física também. Eu tinha uma rotina muito interessante até. Quem quiser fazer é interessante. Eu acordo de manhã e leio o capítulo de um livro, faço uma oração e faço uma atividade física de 30 minutos. Essa é a minha rotina, né? E agora eu acrescentei mais coisas nessa rotina que eu posso mudar alguns hábitos, né? Então a minha condição realmente nesse momento não era legal. Eu estava precisando, até não era só por causa da costela, né? É porque eu estava numa atividade muito forte de trabalho, em locais diferentes, então eu falei, poxa, eu estou precisando me recondicionar. Ok. Né? E eu, de natureza, já fui preparador físico, já fui bastante coisa. E aí eu encontrei a maneira que eu gosto de me recondicionar. Então, isso para mim foi fundamental, já melhorou bastante, né? Já melhorou bastante. Sim, sim. A minha mulher, por exemplo, quando eu acordo de bom humor, ela fala, pô, que beleza. coisa boa, né? Eu vou te falar. Isso é um sinal. Isso é um grande sinal. As mulheres vão fazer com que todos os maridos vá lá, porque eu... Ó, eu vou dizer um segredo para você. Toda vez que eu acordava, que eu ia para o trabalho rindo, a minha mulher é psicóloga. O pessoal falava que ela ia me dar alta. Então agora eu já acordo diferente. Ela nem precisa me dar alta, entendeu? Então tá tudo bem. Nós vamos falar já, o Sakai vai explicar pra gente aqui, até para você que está assistindo, sobre a SER, né? Sobre a SER. Mas assim, falando de acordar, eu sou o cara que acorda, demora uns minutos para pegar no tranco. Eu acordo, depois de meia hora eu fiz o download completo. Então eu não sou aquele cara que acorda sorrindo. Minha esposa não, ela já acorda, bom dia, bom dia. Eu já acordo. Então o desafio inicie o tratamento na SER e vamos acordar de bom humor. Isso aí. Mas aproveitando, Sakai, eu quero que você fala pra gente o que é a SER e qual é o benefício, o que ela faz, até pra gente entender. A SER, ela é Câmara de Energização e Reequilíbrio. Então ela trabalha com 5 terapias simultâneas em apenas 20 minutos. O Mauro, né, Obregon, que é o inventor desse equipamento, eu falei com ele quando eu conheci, que eu falei para ele o seguinte, ela é própria para o nosso tempo, né, porque é uma terapia muito rápida, né, só 20 minutos, e ela trabalha no seu campo eletromagnético. Ali dentro daquele equipamento corre uma baixa voltagem, 2 volts apenas. E ela gera esse campo eletromagnético que atua no seu campo. Então, o que ela faz? A pessoa, nesse dia a dia que acaba tendo, né, ele se estressa, ele guarda uma mágoa, ele fica nervoso, ele fica com raiva. Isso vai distorcendo esse campo. Isso vai drenando a capacidade que tem desse campo interagir com o corpo físico, certo? Aí o corpo físico começa a ter uma decadência. Começa a decair, né? Devagarinho. Não é uma coisa assim, vai devagarinho. E aí começa a visão fraquejar, o cabelo cair, a musculatura não reage mais, aí começa a pressão subir, começa a decair o corpo de uma maneira geral. Quando a pessoa começa a fazer a sequência do tratamento, né? Não é uma mágica de uma sessão, mas quando a pessoa faz o tratamento corretamente, ele começa a ter o quê? Ele começa a
ter a energia dele equilibrada, esse campo se interage com o campo, ele se equilibra e ele começa a se energizar. Aí as células começam a recuperar aquela capacidade Uau, de funcionarem perfeitamente novamente, impressionante. né? Então, ela consegue trabalhar a parte mental, a parte emocional e a parte física também. Então, há uma melhora de performance, né? Nós estamos com a imagem aqui da câmera. Essa que é a câmera que o Brunoro estava lá agora há poucos E minutos. o que você achou, Bom, vou refazer o corte, dá um bico aqui. Bruno, o que você achou da câmera? Cara, assim, eu entrei na Câmara, eu comecei a ter. Além da parte de tranquilidade que dá, né? Tem alguns cristais, essa coisa toda. Também parece que mexe um pouco o seu emocional, né? Então você vai resgatando algumas coisas, você vai pensando, vai resgatando alguma coisa, você sai assim, diferente, né? Então é muito gostoso a maneira que você sai, depois de ter relaxado. Você Relaxa, relaxa. te Isso, traz a consciência de algumas coisas, isso. onde você... Então, esse equilíbrio, eu sempre falo da Ok, é palavra o equilíbrio. é o equilíbrio. É muito legal. Exatamente, exatamente. Então essa câmera eu olho para ela, eu gostaria de ficar o dia inteiro nela, mas tudo bem. Basta uma vez por semana, você vindo toda semana aqui, Tô vindo, né? junto com a Célia, você está fazendo, o Brunoro está fazendo toda o circuito, vamos dizer assim, de tratamento que a VitaFlux tem, né? E então ele está desintoxicando o corpo, ele está tirando inflamações, focos de bactérias, fungos, etc. Então, a tendência é que na sequência desse tratamento, cada vez ele vai se sentir melhor. Boa. Mas o que a gente precisa saber não é eu falando sobre isso. Ok, É melhor, nada melhor do que exatamente. ele que está fazendo esse O tratamento. que te levou a experimentar? Certo. Bom, aquilo que eu falei, eu estava num momento de vida que eu já experimentei de tudo, né? Ok. Então já foi, e principalmente que eu venho de origem de preparação Sim, física, sim. de técnico, né? Então, para mim, as metodologias tradicionais de trabalho, de musculação, de coisas do tipo e tal, eu já sabia todas, né? Eu estava com um momento assim que eu precisava, com 76 anos, além daquilo que eu faço, eu ter alguma coisa a mais. E esse a mais é o que oferece, tá? Você tem uma desintoxicação maior do corpo, você tem uma energização, que as pessoas às vezes ficam um pouco receosas. Existe hoje, quando a gente fala de energia... Né? Entendeu? Então tem muita gente que acredita, não acredita, então eu passei a buscar isso porque eu queria ver o que podia me melhorar, né? Então, isso eu já tenho certeza que está acontecendo em todos os sentidos. Essa foram as suas primeiras impressões. Você sentiu alguma diferença em relação ao sono? Isso eu ia te perguntar. Bom, se o sono melhorou o sono. Sono, assim, já na primeira sessão, naquela noite já foi maravilhosa, dormi tranquilamente, né? Eu sou um cara assim, eu durmo de 3 em 3 horas, né? Eu acordo primeiras 3 horas, depois acordo, então isso acabou para mim, acabou. Para mim vai ser maravilhoso. Eu estou aqui, ó, fazendo já um paralelo, por quê? Você já está fazendo consulta. Eu tenho, não, eu estou aqui, ó, eu estou extraindo todas as informações porque faz muito sentido para mim, por quê? Né? Eu vou até explanar depois com a doutora, né, no nosso segundo bloco, mais sobre os detalhes técnicos e tal, a gente vai falar um pouco mais a fundo, mas hoje, né, já estou fazendo anamnese aqui, entendeu? Vou fazer anamnese porque aí eu já vou, né? O que eu digo para você é o seguinte, eu tenho 47 anos, o meu sono já não é mais o mesmo, eu acordo 2 a 3 vezes à noite, coisa que eu não acordava antes. Porém, eu venho... Isso não está certo. Está errado, né? Exatamente. Acordo com muita sede, de madrugada, né? Ou com vontade de ir no banheiro, né? Estamos falando de saúde, então estamos em casa aqui. Então vamos, né? Não, mas mudou, basicamente meu sono já mudou muito. Boa. Muito. E você sabe, né, Brunoro, você mais do que ninguém, que uma alta performance começa com uma boa noite de sono, Exatamente. né?
E dentro disso eu pergunto, agora vamos falar sobre alta performance, né? Só para a gente ter um... eu vejo as pessoas falando, né? Na internet hoje, eu costumo dizer que a internet deu voz a muita gente boa, mas muita gente ruim ensinando coisas na internet, certo? O termo que eu uso, eu não posso falar aqui agora para eu não tomar um processo. Mas por exemplo, dizem que 8 horas de sono é o correto. Aí eu já vi gente falar que 5 horas bem dormidas é o correto, né? Fala para mim. Eu não sei a opinião de cada um, né? Eu acho que pode ter os doutores falar. Para mim, 6 horas de sono bem dormidas, para mim é ininterruptas. Para mim é Okay. essencial. Isso depende, né? Depende de cada Depende pessoa. de cada pessoa. Vai do metabolismo da pessoa. Seria isso. Eu o ideal estudo, seria né? 8 horas, mas... Eu estudo os biotipos, né? Uma vertente da acupuntura que eu trabalho é com os biotipos, é a acupuntura constitucional. O que é isso? É a constituição, aquilo que você recebeu do pai e da mãe, tá certo? Ok. Os antigos orientais já conheciam a genética, há muito tempo. E existem biotipos, por exemplo, o biotipo hepático, do qual eu faço parte, você também, a gente não precisa de muito sono. A gente se refaz mais rapidamente. Nosso nível energético é maior. Agora, tem outras pessoas que, outro tipo de biotipo, ele precisa dormir mais. Tem pessoas que a performance dele melhora de manhã. Tem outras que a melhor performance é à noite. É à noite. Então, não existe essa história de, é 8 horas, é 5. A pessoa precisa, claro que precisa ter um período, mas a pessoa precisa ter aquele período no qual ele vai se refazer. O sono é para isso. Então, eu tive muito problema, inclusive na minha adolescência, na minha juventude, né? Vamos dizer assim. Eu tive muito problema a nível de... Eu sou muito produtivo à noite. Eu trabalhei a vida inteira, trabalhei para bancos na área de tecnologia, trabalho hoje com eventos, a gente produz eventos, né? Fora o podcast, nós temos, né, eventos que nós produzimos, então vai até a noite, montando feira. Eu sou muito produtivo à noite, assim, mas num nível hard. De manhã eu tenho uma dificuldade, assim, inclusive meu filho para levantar de manhã, né? Meu filho é adolescente, eu tenho um casal de adolescente. A menina com 15 e ele com 17. De manhã é difícil. Eles vão para a escola, é uma luta para eles levantarem. Mas eu estou dizendo no meu caso, eu já entrei em parafuso, já achei que tinha algum problema. Não, mas eu vi que depois das... Eu normalmente chego no escritório mais tarde, né? Tanto que vocês me ligam, se me ligar 8 horas da manhã, eu vou atender. Mas eu vou atender assim. Mas se você me ligar 2 da manhã, eu vou estar ligadão, acordado ligadão. Entendeu? Então, assim, toda a minha vida foi assim. E eu estou muito ansioso para poder começar a fazer o tratamento. Ainda não ajustamos, mas eu começo agora, começo a fazer já agora. E para mim é muito interessante poder saber e ser um propagador, né, da tecnologia, Os benefícios, né? Exatamente, dos benefícios. Olha bem. Uma das coisas que fez com que eu deixasse a minha clínica lá em Porto Velho, onde eu sou bem conhecido, que eu sou o acupunturista mais conhecido da cidade e tal, e vim para cá, é porque eu entendo que esse desafio aqui, em Alphaville especialmente, é muito importante, no sentido que de levar esse conhecimento, esse benefício que vai impactar a vida de muitas pessoas. É por isso que eu estou fazendo muitas perguntas para você, Brunoro, porque você é uma pessoa importante, uma pessoa que transmite credibilidade, né? Quando você diz que melhorou teu sono, que você está se sentindo bem, que está mais equilibrado, isso é muito importante, né? Você sabe que vai impactar a vida de muitas pessoas que estão, às vezes, precisando conhecer esse tipo de tratamento que é inovador, mas dá resultado, né? E estão com medo. Isso é Né? normal, né? Por isso Toda é que eu vez, estou frisando, né? toda vez que você E faz o que alguma mais... coisa diferente, Perdão, pode falar. toda vez que você faz alguma coisa que não está acostumada, a primeira reação é contrária, né? Que você fica meio cismado, né?
Mas tudo é questão de experimentar, de ver, de entender, né? Principalmente. Com relação ao sono, por exemplo, quando eu era mais jovem, faz tempo, então, quando eu jogava principalmente, eu sempre tive um sono bom, mas assim, se eu chegasse de madrugada, eu tinha 18 anos e tal, ia para uma festa, chegava às 18, madrugada. Eu não conseguia varar à noite, por exemplo. Mas se eu dormisse 2 horas bem dormidas, Estava para mim, recuperado. estava recuperado. Com 18 a gente consegue. Não, então, olha onde eu quero chegar. Então, eu sempre tive coisas que, se eu dormisse em 2 horas, 3 horas, o que me incomodava era acordar toda hora, Entendi. entendeu? Isso é que te quebra o sono, E é o que está acontecendo comigo. entendeu? Então, assim, você ter um sono direto é a melhor coisa do mundo. Se eu tivesse, na época que eu era jovem, 3 horas de sono bem dormido, eu aguentava. Então, agora, se eu, com 70 anos, eu fico acordando toda hora, eu não vou ter uma recuperação legal. Você falou pra gente que depois que você começou a fazer o tratamento, você sentiu uma melhora que você está conseguindo dormir continuamente. Continuamente. Então, isso já é um diferencial, né? E você sentiu mais alguma coisa em relação à sua física, à sua mente, com esse tratamento? Embora você esteja no começo, né? 2 semanas. São 3 aspectos que melhoraram muito para mim. Primeiro, o sono, tá? O segundo, eu acordo um pouco mais desperto, tá? Um pouquinho mais ligadão, né? E o foco no trabalho. Eu estava um pouco assim, um pouco exagerado com isso aqui, tá? E o tratamento pede para ficar um pouquinho afastado disso aqui, né? Então, assim, isso também me ajudou muito. Eu tiro fora, trabalho, eu vou consultar o celular daqui a um tempo, essa coisa toda. Então, assim, esses 3 pontos foram fundamentais para mim, porque eu trabalho tanto fisicamente como mentalmente muito forte. E principalmente mentalmente, né? Porque hoje eu faço planejamentos, faço uma série de coisas que é fundamental o foco, né? Tá. E na sua vida, assim, hoje você continua ainda administrando ou trabalhando, fazendo alguma coisa na área do esporte ainda? É. Eu trabalho hoje, tem um projeto chamado Vital, que é uma sociedade anônima de futebol de base. Ok. São garotos que jogam campeonato sub-11 até sub-20. Então, a sede dele é dentro de uma comunidade, na comunidade de Campo Limpo, pegar os garotos. Conheço o Campo Limpo. A Moreno e o Taboão da Serra, pertinho ali. Tem o CDC Paris lá, que a nossa sede é lá. A gente pega muito garotos de comunidade, dá treino, a gente tem mais de 150 garotos em todas as categorias. Então, eu cuido desse planejamento dessa equipe e também de colocar eles em outros times para eles evoluírem. E também tem o mesmo projeto no Rio de Janeiro, né? Então, eu cuido desses 2 projetos. E, além disso, eu dou consultoria na área de esporte e dou palestras, principalmente. Dou muita palestra. A palestra, ela é de acordo com o que a empresa precisa. Maravilha. Então, ela precisa de trabalho de equipe, a palestra é ligada a isso. Precisa de motivacional, faço isso. Precisa linkar a área esportiva com a área empresarial, também eu faço isso. Então, as palestras para mim também são fundamentais. Bacana, bacana. Até para a gente nós estamos chegando já ao final do nosso episódio. Eu queria que você me resumisse, né? Eu sei que é muito difícil você resumir em pouco tempo a questão de quão importante foi para você nesse momento da vida, óbvio, né? Porque eu costumo dizer que as pessoas hoje em dia, eu no caso tenho 47 anos, vamos dizer, meia idade, né? Qual é o conselho que você daria para o Emerson, hoje com 47 anos, me preparar para chegar com alta performance na sua idade? Difícil a pergunta, mas tudo bem, vamos lá. Não, porque é o seguinte... Assim, olha, eu acho que tem uma série de fatores, né, que eles acabam chegando onde eu cheguei agora. Você sempre precisa fazer alguma coisa diferente, né? Então, todo trabalho que você faz, você tem que dar uma pitadinha diferente, né? Ok. Então, você sempre se motiva a procurar alguma coisa que está faltando, né? Ok. Então, por exemplo, quando eu fui do voleibol, o voleibol era
não era potência mundial, nós fizemos um trabalho de colocá-lo lá em cima. Mudamos todo tipo de treinamento, não só eu, como Bebeto de Freitas. A gente mudou todo tipo de treinamento dos jogadores para mudar a chave. Ok. Quando eu fui para o futebol, não existia profissionalismo. Então, eu fui o primeiro a incrementar o futebol business, tal. Na Fórmula 1, foi um aprendizado de tecnologia dentro do esporte. A Fórmula 1 é tecnologia pura, né? Sim, sim. Então, a gente foi mudando. E eu sempre tentando, todo o trabalho que eu fazia, estudar alguma coisa nova, implementar alguma coisa nova para deixar de legado, né? Isso sempre me motivou. Então, agora, eu preciso, para continuar essa trajetória e trabalhando do jeito que eu trabalho, que é mais de 8 horas por dia, eu precisava trazer alguma coisa nova para mim. Ok. Para mim poder suportar esse ritmo, que eu não quero parar esse ritmo. Ok, ok. A hora que eu parar, eu devo estar em campos esplêndidos por aí. Mas, No assim, outro plano. No outro plano, né? Então, assim, eu preciso fazer alguma coisa nova para mim poder passar as coisas novas que eu gosto de passar. Bacana. E foi nesse momento que eu encontrei esse tratamento. Bacana. Deixa eu aproveitar esse gancho, fazer mais uma Pode. perguntinha. Toda essa tua experiência de alta performance e do tratamento no teu próprio corpo, na tua própria mente. Você acha que, através dessa tecnologia, desse tipo de tratamento biofísico, a gente pode implementar esse tipo de metodologia no esporte para aumentar, otimizar a performance dos nossos atletas? Eu ia até dar um exemplo aqui, falando de coisas novas, né? Quando eu comecei minha carreira como preparador físico, eu tinha 23 anos, 24 anos. E eu estudava que, para o voleibol feminino, o trabalho que se fazia era muito pouco, porque já lá fora se fazia musculação para as mulheres, Sim. pesada. E aqui no conceito de mulher no Brasil, naquela época, não podia ter músculo e tal, né? Uhum. Então, eu introduzi isso e deu o maior sucesso. Foi uma pesquisa que eu fui e me deram chance de fazer. Eu sempre busquei coisas novas, né? Até se eu fosse preparador físico hoje, eu complementaria alguns trabalhos com tratamento de biofísica, tá? Porque hoje o que acontece? O atleta, ele não é ele. Ele é uma unidade de negócio. Ok, exatamente. Ele é uma unidade de negócio. Então, em volta dele tem empresário, tem a mãe, o pai, tem que dar certo, tem a escola, tem um monte de coisa que ele precisa, além do que ele já faz, ter um equilíbrio maior, inclusive corporal, porque isso não vai ser só na mente, né? Então, vai complementar para ele. Eu costumo dizer o seguinte, que falando de alta performance, falando de esporte, falando de equipe, né? E hoje a gente fala, o termo empreendedorismo está muito em alta hoje, né? E o que acontece? Eu queria te fazer uma pergunta, até a gente já está encerrando, mas eu queria fazer uma pergunta para você. A grande dificuldade do empreendedor, do empresário hoje, é formar equipe, é liderar pessoas. Porque todo mundo hoje, né? Todo mundo hoje é líder de alguma coisa, mas você vai ver a fundo, aquele cara não é líder de nada, né? Às vezes ele não é líder nem dele. Mas e é muito difícil você liderar pessoas. Né? Eu entendo que é complicado. Tive uma construtora durante os anos, o engenheiro Ricardo que está aqui, que entende também muito de obra, sabe como é difícil, né? Você tocar equipe e tal, você tem que ter, né? Qual é o conselho que você dá pro empresário hoje que quer liderar a equipe, que quer ter um bom time, que quer ter um time ativo? Porque o esporte, ele mostra isso pra gente, né? Ó, você tem que ser ativo, você tem que ser proativo, você tem que pensar, né? Você tá aqui, mas você tem que pensar lá na frente no teu companheiro, você tem que agir como equipe. Qual é o conselho que você daria para os empreendedores, para os empresários, para formar uma boa equipe? Outro dia eu gravei um podcast só sobre empreendedorismo para a empresa com exemplos de esporte. E nós vamos gravar aqui mais um, hein? Já está convidado, hein? Já está convidado aqui o bate-papo, nós vamos ter um bate-papo aqui para uns 10 episódios. Legal. O que acontece hoje, quando a gente fala de equipe, a gente tem que pensar que não existe mais chefe, existe líder. Ok. Nas empresas também acabou o conceito de chefe. Aquelas empresas que têm chefe não vão evoluir.
Ok. Você precisa mudar para líder. Qual que é a diferença? O chefe manda, o líder motiva. Ok. Essa é a palavra-chave. Ok. Entendeu? Então, numa equipe esportiva, você tem que motivar. Motivar a quê? A conquistar um campeonato. Tá? Então, você está aqui, você quer chegar aqui. O que você precisa fazer em cada etapa? Então, primeiro trabalho, respeitar as individualidades. Ok. Então, cada atleta, ele tem um jeito de ser. Não adianta você falar assim, eu fico louco com essas coisas. O vestiário está fechado. Só se fechou a porta, né? Porque não existe Exatamente. fechado, entendeu? Porque você não pode fechar a cabeça das pessoas. Então, sempre o meu segredo foi assim. Esse cara gosta de samba e tem gente no grupo que gosta de rock. Eu vou continuar gostando de rock. Não precisa todo mundo gostar de rock, ou eu gosto de rock. Ok. Então, cada um tem que exercer o seu papel de atingir um objetivo dentro da sua individualidade. Ok. Esse é o primeiro ponto. Não separar a individualidade. O grupo tem que ser todo mundo pensando assim. Então, não, cada um pensa de uma maneira. Ok. Só que o objetivo é que está junto com as pessoas. Então, esse é o lado mais difícil. Que você tem que estar o tempo todo conversando com o grupo, vendo o grupo. A outra coisa que mudou muito nas empresas é que o presidente hoje vai para o chão de fábrica. Ok. Olhar o que está acontecendo. Antigamente não, ele ficava lá. Ficava lá, um cara inatingível, entendeu? Então, o chão de fábrica te mostra muitas lições. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, quando eu era técnico de vôlei, eu terminava de colocar no quadro como é que eu queria jogar taticamente Ok. e falar para os jogadores, vocês estão confortáveis em fazer isso? Entendeu? Vocês estão confortáveis em cantar isso? Porque às vezes você passa uma coisa que o cara não sabe. Sim, sim. Então, o chão de fábrica, às vezes, vai te passar um negócio que você quer, às vezes, do funcionário, e aquele senhorzinho que está lá há 20 anos, ele fala, isso aí não vai dar certo, não. Entendeu? Então, isso é a liderança, que faz com que você monte uma equipe, que você faça que todo mundo trabalhe pelo mesmo objetivo, e tem o outro lado, que é a motivação econômica. Todo mundo ganhar quando há o resultado. Por exemplo, todo lugar que eu trabalhei, se a gente ganhasse um título, tinha uma parte do prêmio que era dividido do porteiro Olha que interessante. até o CEO, entendeu? Todos ganhavam. Nem que ganhasse R$20, mas Ele o porteiro ganhou ia alguma falar assim, coisa. poxa, eu fui reconhecido. Ok. Isso é importante. Porque o porteiro, o que acontece? Quem vai ser o primeiro bom dia do dia? Porteiro. O porteiro. Se ele dá um bom dia sorrindo, ele gosta do cara, brinca, você já entra no centro de treinamento diferente. É exatamente isso. Entendeu? Então, eu fico louco da vida quando eu vou num lugar e a pessoa da portaria é mal-humorada. Não é só no esporte, em todo lugar. Muito interessante entendeu? o que você está falando. Então, todos têm que trabalhar pelo mesmo objetivo. Isso é liderança, isso é montar equipe, isso é vitória. Partindo desse princípio, eu tive uma experiência. Eu produzo alguns eventos, né, do marketing digital, e eu acabei de produzir um evento para 2.000 pessoas aqui num espaço em São Paulo. E eu sou o produtor que chega. Eu sou o primeiro a chegar no evento e eu sou o último a ir embora. Então eu sou o primeiro a chegar e o último a ir embora. E eu cheguei, veio uma equipe até para falar sobre isso. Eu cheguei, a equipe de Santa Catarina estava esperando desde meio-dia, porque o local só ia ser liberado à noite. O pessoal chegou com carreta, com caminhão, com toda a parte de maquinário, de stand, de telão, som, enfim. 3 carretas chegaram e o pessoal estava no carro. Já era uma meia-noite, 10 para meia-noite. Eu cheguei, os caras estavam muito bravos. O que eu fiz? Eu falei, bom, eu preciso chegar com uma energia diferente. A primeira coisa que eu fiz foi... E eles não lembravam de mim, porque nós tínhamos feito um evento com essa empresa lá em Balneário Camboriú. Produzindo esse mesmo evento lá em Balneário Camboriú. Foi a primeira vez que eu tive contato com esse pessoal, com essa equipe técnica. E quem faz o evento, né? Eu costumo agora puxando a sardinha um pouco para o meu lado o que acontece? Quando eu cheguei, eu percebi que os caras estavam muito bravos. Muito bravos. Eu falei, bom, eu cheguei com uma outra energia. E aí, pessoal, tudo bem? Já peguei o celular, tô aqui com o meu pessoal, ó. Estavam aqui tal dia, nós estivemos junto lá em Balneário Camboriú, ó, tô fazendo um vídeo para vocês aqui, que agora não tem jeito. É isso aqui, ó. Ó, tô aqui com vocês, tal, papá. Ó, um abraço, o pessoal de Santa Catarina tava aqui. Eu quebrei o gelo. O pessoal chegou, começou a trabalhar mais motivado e de ponta a ponta, aquela primeira energia que nós imprimimos no evento, a equipe toda ficou contagiada e foi bacana. E aí
e faz muito sentido o que você falou. Desde o porteiro, ou seja, desde aquele cara que está carregando peso, que está carregando telão, que está... E aí isso vai, eu acho muito interessante. E foi muito válido, né? E para a gente finalizar aqui, eu vou pedir, vamos fazer um bate-bola com o Sakai e depois contigo. Sakai, qual é o conselho que você dá para aquele que quer mudar a sua vida hoje, que quer ter um... Porque nós estamos num mundo meio maluco, né? Eu estou dizendo assim, pós-pandemia, infelizmente, né? Perdi minha vozinha na pandemia, perdemos parentes, mas pós-pandemia, já estamos indo para o 6º ano. As pessoas estão muito esquisitas, cara. Eu digo a nível de energia, a nível de, né, de saúde, né? A gente não sabe quais são os desdobramentos a nível de remédio que nós tomamos, como é que tá. E eu tenho percebido que a saúde, tanto a psicológica das pessoas e a saúde mesmo, em geral, o que você diz para aquele que está precisando de uma mudança na sua vida e que a biomedicina pode fazer por ele? Olha, nosso tempo é um tempo trabalhoso de se viver. E então, o que eu posso dizer é que exatamente o que o Brunoro acabou de falar. A gente tem que buscar o equilíbrio, né? E existem diversas formas. As pessoas que vivem aqui na cidade, é por isso que eu te falei que eu acredito muito nesse trabalho de biofísica, de terapias integrativas, porque elas trazem novamente a pessoa para o equilíbrio. Eu não estou falando de medicina, de tratar a doença da pessoa. Eu estou falando de trazer a pessoa para o equilíbrio, para evitar esse excesso de ansiedade, esse excesso de doenças autoimunes que estão acontecendo, esse excesso de estresse que as pessoas estão desenvolvendo, né? As pessoas precisam urgentemente retornarem ao equilíbrio. Existem diversas formas. Essa que a gente está apontando aqui, as terapias integrativas, terapias biofísicas, é uma. E ela é própria para quem vive em grandes cidades. Porque a pessoa que vive lá na floresta, por exemplo, quando eu vou lá, eu tenho uma cachoeira, né? Delícia, hein? Eu me enfio embaixo dela, assim, aquilo me recarrega, aquilo me acalma, aquilo me limpa o meu campo energético. Aqui eu não tenho, mas aí então, quem não tem uma cachoeira, tem uma câmara de energização. Quem não tem um alimento puro, tem um RPD que vai poder desintoxicar o corpo dele, um Hidrovitalis que vai desintoxicar o corpo dele. Então a gente precisa Maravilha. urgentemente procurar o reequilíbrio. Mesma pergunta? Mesma pergunta. Pô, você me matou, hein, cara? Eu peguei da tua. Deixa eu dar uma olhada, né? Bom, vamos lá. Queria só primeiro fazer um adendo. O que nós estamos falando aqui não é para velho, Ok. Boa. tá? Vamos fazer melhor? Aproveita, já fala olhando para a câmera aqui. Tá. Isso aqui não é para velho, porque o velho aqui está falando, né? Então parece que é só para pessoas de idade. Não, 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 não. Isso é para qualquer nível de garoto, de garota, de gente jovem, meia idade, para qualquer um, tá? Porque o que acontece hoje? Eu fico vendo o mundo se transformando. Então eu vejo assim, pô, eu tenho 100 amigos naquele grupo, eu tenho mais 200 amigos naquele grupo. Pô, eu levei mais de 20 anos para conquistar 5 amigos. Pô, o cara tem 200, 300, não sei o quê. Então a gente virou uma sociedade muito fútil em algumas coisas. Ok. Então elas vão se esquecendo que a relação ela passa a ser importante com as pessoas. Muito importante. Até nas empresas, a gente tem que tomar o cuidado de cada um estar vigiando o outro no bom sentido. Pô, tem um amigo que é super alegre, de repente ele apareceu triste, o que está acontecendo? Vamos trabalhar com ele. Então, esse tipo de situação ela é importantíssima. E com o trabalho que a gente tem que ter, não só físico e mental, e que a gente possa ter um equilíbrio para poder lidar com tudo isso, porque o jovem também, ele tem um estresse grande também, Sim. entendeu? Ele precisa dar certo, ele quer a vida dele de uma maneira diferente, ele quer ganhar dinheiro, tudo isso passa na cabeça de um jovem, Ok. entendeu? E não é só, eu vou trabalhar 20 horas por dia, não é só isso. Ele precisa saber como ele vai trabalhar, como ele vai levar a vida. Porque assim, a vida ela tem espaços, né? Eu preciso trabalhar, eu preciso me divertir, eu preciso ganhar dinheiro.
Ok. Então, assim, esse equilíbrio, esse tipo de trabalho que a gente está fazendo aqui, ajuda ao jovem, a qualquer pessoa, se reequilibrar em todos os sentidos. Então, gente, não é só para velho, não, hein? Então, o recado que você está dando para todo mundo que está assistindo é equilíbrio. Equilíbrio. A palavra de ordem é equilíbrio. Equilíbrio. Equilíbrio físico e mental. Tem que usar o físico também, né? E qual que é o recado que você dá para essa câmera? Exatamente, eu colocaria mais um: físico, mental e espiritual. Isso aí. Exatamente. Aí é que está resumido o que a gente tem de melhor na vida. Tá bom? Bom, eu quero aqui agradecer, né, em nome da Onyxcast. Quero agradecer pela presença de vocês. Quero dizer que para mim é um grande aprendizado, né? Eu quero chegar na idade de vocês com a vitalidade, né? E assim, mas assim, eu gosto muito de, porque vocês vão deixar um legado. Nós vamos deixar um legado para o mundo, para as nossas gerações, para as novas gerações, e eu quero me espelhar eu estou num período aonde eu quero me cuidar para chegar na idade de vocês com a saúde e com o equilíbrio físico, mental e espiritual. Isso Eu aí. acredito muito nisso, nesse equilíbrio, Isso aí. né? E eu quero agradecer mesmo, muito obrigado, Sakai, por tudo, Sakai-san, Brunolo. Obrigado, foi um prazer, viu? Muito gostoso o papo. Nome muito Obrigado. bom, né? Meu pai, falecido pai, seu Zé Carlos, que está no céu. Eu quero, assim, agradecer de verdade. E eu quero fazer um convite para você, né? Fala para mim o teu Instagram. É sakaiterapeuta.oriental. E o seu? Complicado, hein, cara? É meu filho que inventou essa. Não, já deu uma dica. Nós vamos ajudar a ajustar o nome. Isso já está combinado, né? Mas assim, É arroba JC Brunoro. arroba JC Brunoro. E Sakai. O meu é sakaiterapeuta.oriental. Nós vamos colocar na tela para você ver. E eu quero agradecer, né, mais uma vez, e eu quero te fazer um convite. Siga-nos nas redes sociais, nós vamos colocar aqui para vocês, né, todas as nossas redes sociais. Nós da Onyxcast, né, eu quero agradecer também e fazer aqui uma alusão ao Wilgner, que está pilotando hoje. Ele vai colocar o Instagram dele aqui, o pessoal da PMax Podcast, que são nossos parceiros também. E eu quero dizer para você o seguinte: nos siga nas redes sociais e nós vamos ter muita coisa nova, estamos preparando conteúdos maravilhosos e o convite já está feito aqui para vocês. Vamos fazer falar sobre acupuntura, que eu amo, tá? Amo acupuntura, já te falei que eu gosto da eletroacupuntura, né? E vamos bater um papo depois sobre empreendedorismo é muito interessante. Eu acho que é muito válido tudo aquilo que nós pudermos acrescentar. Se eu puder acrescentar uma palavra na tua vida, eu acredito que isso faz muito sentido. Então, se você curtiu, siga-nos nas nossas redes sociais. Muito obrigado, valeu, parabéns!